Olá, pessoal. Hoje o canal Unifacema recebe uma presença para lá de especial, a professora especialista Patrícia Ximenes. Ela é professora da casa, professora do Unifacema. Vai falar hoje com a gente sobre o Centro de Práticas Restaurativas, que é uma novidade que chega aí no Unifacema e com certeza vai trazer muito aprendizado para os alunos do curso de Direito e muitos benefícios também para a sociedade caxiense. Então, professora, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Primeira vez que eu estou aqui também, então eu acho maravilhoso, e principalmente falar sobre um assunto que eu tenho passado a gostar bastante. O meu contato com a justiça restaurativa não é tão antigo assim, é bem recente. E eu fico muito feliz de poder estar aqui para mostrar para as pessoas aqui do Unifacema também, para a comunidade, como é a justiça restaurativa, como que ela pode atuar, como que ela pode ser benéfica para a resolução de conflitos. E é uma honra. Seja bem-vinda. Obrigada. Professora, a primeira pergunta, o que é o Centro de Práticas Restaurativas? Na verdade, o Centro de Práticas Restaurativas, no caso, Núcleo de Justiça Restaurativa, que vai ser implantado aqui no Unifacema, é mais uma novidade para a instituição dentro das práticas jurídicas que a gente tem aqui no Núcleo de Prática Jurídica. E esse Núcleo de Justiça Restaurativa, ele vai trabalhar a justiça restaurativa em parceria com o judiciário, dentro de alguns processos conflitivos. Também temos a aplicação de justiça restaurativa em processos e procedimentos não conflitivos. O que significa dizer que ela não é feita apenas para os sistemas de justiça, mas ela também é aplicada, pode ser aplicada em escolas, pode ser aplicada nas universidades, para a resolução de conflitos ou para rodas de diálogos, rodas de apoio. Então, a justiça restaurativa ela é um pensar diferente à resolução de conflitos. A justiça restaurativa, ela surgiu aqui no Brasil? Não. Surgiu na Nova Zelândia e também teve ali um iniciozinho no Canadá. Mas principalmente na Nova Zelândia com as tribos indígenas de lá, tribos Maori. Então, elas surgiram podemos dizer, nesse local ali das tribos, principalmente como eles resolviam os conflitos. Eles resolviam os conflitos sempre formando círculos para poder solucionar um conflito que aparecia. E uma das principais metodologias da justiça restaurativa é o círculo de construção de paz. Então, veio muito dessa origem indígena a questão da justiça restaurativa. Tá, então nesse caso é um tipo de prática, né, que já era utilizado há bastante tempo, né? Sim, há bastante tempo em outros países. Nova Zelândia, no caso Canadá, Estados Unidos, até na Europa também já vem sido bastante utilizado. E no Brasil nós temos aí já uns 5, 6 anos que nós temos assim falando mais em justiça restaurativa e tentando aplicar. Ainda estamos engatinhando, ainda está começando, mas o movimento já tá tendo forma, né? Legal. Assim, na prática, como que funciona a justiça restaurativa? Quando a gente fala assim, desculpa interromper, assim, trazendo assim para o contexto assim de Nordeste, de Maranhão, como que acontece na prática a justiça restaurativa? Por exemplo, quando a primeira coisa que a gente precisa entender, e o que eu acho que vai ser bastante importante para a instituição, essa questão da justiça restaurativa, é que a gente não aplica somente em questões jurídicas. A gente aplica também para outros cursos, né? Então, ela vai além do direito, pode ser aplicado em psicologia, em serviço social, pode ser aplicado em outros cursos, né? Mas a justiça restaurativa, na prática, nada mais é do que uns procedimentos específicos, para que a gente possa solucionar um conflito. Hoje em dia, normalmente, quando você tem um conflito, você leva para o judiciário vai resolver esse conflito, tem um juiz, tem um promotor, tem todo aquele formato, né, da a sala em formato de um T com o juiz à frente, para já dizer que ele é uma parte superior, né? Então, é um formato hierarquizado. Já a justiça restaurativa, ela quebra um pouco esse formato. A gente fica geralmente em círculos, falando mais especificamente do círculo de construção de paz, porque nós temos várias outras metodologias de justiça restaurativa, mas o mais utilizado no mundo e no Brasil é o círculo.
Então, a gente chama as pessoas que estão envolvidas no conflito para participarem da resolução daquele conflito. O que não acontece na justiça tradicional. A justiça tradicional, o juiz vai dizer o direito e vai resolver a vida daquelas pessoas que estão em conflito. Então, a vítima, por exemplo, pouco participa de como que vai ser a vida dela. Outra pessoa vai estar resolvendo, né? Elas são passivas no processo, Exatamente, né? são bem passivas no processo. Na justiça restaurativa, não. A gente vai dar voz para que a vítima possa falar como ela se sente, porque a justiça restaurativa, ela trabalha muito essa questão dos sentimentos, das emoções. Então, é interessante a vítima dizer como que ela se sente, como que ela se sentiu no momento do ocorrido, né? E também para que as pessoas, os ofensores, também possam ter esse contato com a vítima e entender também o que se passou na cabeça da vítima e a vítima entender o que aconteceu com eles. E as famílias impactadas, comunidade que eles fazem parte, que também foram impactados com isso. Então, a gente monta um círculo de construção de paz, que é um círculo de diálogo. É um local, precisa ser um local em que as pessoas tenham a abertura para falar. Então, é preparado todo um círculo com o centro, com a roda, tem cerimônia de abertura, tudo direitinho para que a gente possa quebrar aquele gelo que tem no judiciário normal e as pessoas possam, né, se abrir mais. Porque muitas vezes acontece que num conflito o juiz resolve a questão, tá resolvido, sentenciou alguma coisa, mas as partes, até as que ganharam, entre aspas, ali no processo, às vezes não estão completamente satisfeitas com o resultado. Justamente porque o conflito, ele tem muito mais da questão emocional, que a gente não vê. O que a gente vê do conflito é muito superficial, todo conflito tem aquela questão dos sentimentos que estão envolvidos, das frustrações, das angústias. E são essas coisas que a justiça restaurativa também visa trazer, né? O que não acontece na justiça tradicional. No caso, é responsabilizar a pessoa, não somente culpá-la, né? Exatamente. Essa é a ideia. Você falou tudo. A ideia é responsabilizar. Porque o sistema tradicional, ele não responsabiliza. Se a gente for falar assim, em título da pessoa se sentir responsável, verificar que ela é responsável por aquilo, o sistema de justiça tradicional, às vezes, deixa as pessoas revoltadas com a forma como ele acontece, né? E na justiça restaurativa, não. Nós não vamos passar a mão na cabeça, não vamos deixar de aplicar a pena que está prevista no código para aquela situação, mas nós vamos fazer a pessoa entender o contexto de como foi que tudo aconteceu. Por vezes, em um caso, vamos supor, de um furto, a vítima foi escolhida no momento, por conta do momento. E muitas vezes passa na cabeça dela, por que fui eu que fui escolhida? Por que ele me escolheu? O que eu tinha? O que foi que aconteceu? Então, tudo isso que envolve o conflito, que não é trazido dentro do sistema tradicional, a justiça restaurativa se preocupa. Professora, no caso, o Centro de Práticas Restaurativas vai acontecer aqui no Núcleo de Práticas Jurídicas do Unifacema, né? Sim. No caso, assim, quem são as pessoas envolvidas? Existe, assim, algum tipo de treinamento que as pessoas que vão trabalhar nas práticas restaurativas precisam fazer? Sim. Quando se pensou em trazer o núcleo de práticas restaurativas para cá, para o núcleo de justiça restaurativa para cá, para o Unifacema, todo o núcleo de justiça restaurativa precisa ter um facilitador. O facilitador é aquela pessoa que vai conduzir os círculos. Então, precisa passar por uma formação básica, pelo menos, em justiça restaurativa. E nós fomos 4 professores que participamos da formação online pela ESMAN, pela Escola da Magistratura do Maranhão, e 6 alunos. 6 alunos mais 6 suplentes. Porque justamente para que a gente não deixe o núcleo desassistido de facilitadores. Então, temos 2 professores e 2 suplentes, 6 alunos, 6 suplentes. E aí, todos passamos pela mesma formação. Fizemos uma formação inicial, um curso básico. Depois, nós vamos passar por uma formação para nos qualificarmos como facilitadores de círculos conflitivos. Hoje, nós já somos capacitados para círculos não conflitivos. Que a primeira formação te dá essa condição. Mas a segunda parte, que é a parte prática, vai ser para facilitadores de círculos conflitivos, que aí envolve a nossa parceria com o Poder Judiciário. Então, a gente atuar junto com o Judiciário, auxiliando ali nos processos que caibam justiça restaurativa, para que a gente possa aplicá-la. Então, todos nós passamos por capacitação, sim. É necessário para que possa ser um facilitador.
E professor, e quais são os tipos de casos que podem ser trabalhados pela justiça restaurativa? É qualquer tipo de caso? Qualquer tipo de caso. Qualquer tipo de caso. O que pode acontecer na justiça restaurativa, o que, para ela acontecer, a principal coisa é a voluntariedade. Principal questão. As pessoas precisam querer participar. Não tem como a gente obrigar as pessoas a participarem de um círculo, né? Então, a voluntariedade, ela é indispensável. Hoje, a justiça restaurativa, por exemplo, é muito aplicada em questões de menor infrator, né? Em aplicação de medidas socioeducativas a menores, já é bastante utilizada já. Também em juizados de violência doméstica, situações de violências domésticas. Então, eu estou falando para você aqui em casos criminais. Se ela é aplicada em casos criminais, em casos cíveis, em casos administrativos, conflitos que envolvem trabalho, dentro de escolas, para trabalhar problemas escolares, tudo ela pode ser utilizada. Professora, eu acho que você também já quase respondeu essa pergunta que eu vou fazer agora, mas assim, como é que um caso chega até a justiça restaurativa? Existe alguém que determina que o caso precisa ir para a justiça restaurativa? Como que é feita essa seleção, esse filtro? Sim. No caso, por isso que a capacitação também é muito importante. E a capacitação não é só nós, enquanto parceiras do judiciário aqui, né, no Núcleo de Justiça Restaurativa, não só dos alunos e professores, mas também do judiciário, né? Os servidores e o judiciário também precisam dessa capacitação para que eles possam ter a sensibilidade em perceber qual é a situação que cabe justiça restaurativa e oferecer para as partes envolvidas no conflito. Então, basta que o magistrado que está em um determinado processo judicial, ele veja que ali dá para fazer um círculo, dá para ir para a justiça restaurativa, e aí ele indicar. Aí o que acontece? Suspende o processo enquanto acontecem os círculos de justiça restaurativa, e aí no final faz o acordo restaurativo, esse acordo restaurativo é levado para o judiciário novamente, e aí o judiciário dá continuidade à ação penal. Dependendo também do que aconteceu no acordo, se vai ser um pouco mais benéfico para a parte ou não, dependendo do que aconteceu nos círculos, né? Mas o principal é a parte querer, né, que o círculo aconteça, e a pessoa que está conduzindo o processo de justiça oferecer a oportunidade. Então, no caso assim, não há uma obrigatoriedade. Não. No caso, as duas partes precisam querer, Precisam. Né? Nem tem possibilidades, né, de ser obrigatório. Não dá para você, tendo em vista que hoje a justiça restaurativa ele é aplicado como, no sistema de justiça brasileiro como algo complementar, a gente não tem como colocá-la como obrigatoriedade, né? Professora, recentemente saiu no site do Unifacema, né, a participação de você e juntamente com um outro professor aqui da casa. Professor Gentil Reis. Professor Gentil, né? Em um encontro, né, sobre justiça restaurativa. Acho que, se eu não estiver enganado, é o primeiro encontro de justiça restaurativa Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Exatamente. Conta um pouco pra gente, assim, como foi essa experiência. Ficamos emocionados em participar. Eu e o professor Gentil, os dois, o professor Gentil, que é coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas, e eu, enquanto supervisora do Centro de Conciliação aqui, a gente ficou muito feliz em poder participar, porque foi logo que nós terminamos a nossa capacitação e já fomos convidados pela doutora Mirela César, lá de São Luís, que, na verdade, está na coordenação do Núcleo Estadual de Justiça Restaurativa, e ela entrou em contato com a reitoria da instituição e nos proporcionou a participar desse encontro. Esse encontro, na verdade, era um encontro do judiciário e dos servidores, né? E nós participamos como instituição parceira e convidada. E foi para a gente, assim, uma bênção mesmo. Por quê? Porque nós tivemos contato com os magistrados, os promotores, as pessoas, os servidores que fazem a justiça restaurativa acontecer aqui no Norte e no Nordeste. Também tivemos convidados do Sul, do Sudeste, que lá eles já são mais avançados nessa questão da justiça restaurativa. Apesar de a gente ter visto aqui experiências por exemplo, do Acre e do Amapá, que já bem evoluídos, da Bahia também nessa questão da justiça restaurativa, mas nós pudemos verificar como que tem sido aplicada a justiça restaurativa nos conflitos, vimos como que ela é aplicada nas questões de violência doméstica, como que ela é aplicada nas escolas, como que tem parceria com a Polícia Militar para poder... A Polícia Militar, que é aquela instituição que, de início, tem o primeiro contato com o conflito, né, com o crime, podemos assim dizer. Então, a Polícia Militar participando também e tendo capacitação em justiça restaurativa para poder realizar esse trabalho em conjunto
junto com o judiciário. Então, assim, foram muitas experiências vividas. A gente participou de painéis, tivemos oportunidade de participar de círculos de construção de paz, junto com outros magistrados, doutor Alexandre, que é de lá de Santa Catarina, que já é bem renomado nessa área da justiça restaurativa. Participei, por exemplo, de um círculo de construção de paz sobre violência doméstica com ele. Sim. E aí foi muito enriquecedor a gente pegar dessas pessoas que já estão há bastante tempo aí lutando, né, com a justiça restaurativa, porque o judiciário precisa dessa iniciativa. E para a gente é edificante mesmo. Professora, por que o Unifacema foi escolhido? Existe, assim, algum pré-requisito que a instituição tem que atender para poder ser escolhido como um centro de práticas restaurativas? Na verdade, a Unifacema é uma referência na região, né? E como sendo um campo, assim, de atração de muitos estudantes, é uma instituição que está em crescimento. Também nós já temos magistrados também na cidade que têm esse contato com a justiça restaurativa. Tudo isso, além também dessa afeição entre o judiciário pelas parcerias que nós já temos com o Centro de Conciliação, por exemplo, com a instituição, eu acredito que isso tudo tornou favorável para a criação do Núcleo de Justiça Restaurativa aqui. E para a gente é uma maravilha. Por quê? Porque vamos ser pioneiros na cidade, né? Na região. Nós temos um núcleo de justiça restaurativa em Bacabal, o mais próximo. Acredito que o de Bacabal foi o primeiro. E aí nós temos em São Luís, na UNDB, que quando nós estávamos lá no curso, no encontro, melhor dizendo, foi no dia que teve a inauguração do Núcleo de Justiça Restaurativa de lá, da UNDB, e depois a doutora Mirela já esteve aqui no workshop, né, que é o que antecipa ali a instauração do Núcleo de Prática Restaurativa, de Justiça Restaurativa. Então, eu acredito que tudo isso. Então, assim, no Maranhão, esse centro de prática restaurativa é relativamente novo, né? Novo. Professora, o que o Unifacema, né, como um centro universitário, ele ganha com a chegada desse centro de práticas restaurativas? O judiciário está mudando e o ensino jurídico também está mudando e precisa mudar para poder acompanhar, né? O judiciário já não suporta a quantidade de processos, não consegue mais dar vazão. Então, precisamos de outros meios também adequados de resolução de conflitos para que a gente possa dar esse suporte, dar esse auxílio aí para essa deficiência do judiciário. E o que é importante, o que eu vejo assim de relevante de nós termos um núcleo de justiça restaurativa aqui, em aspecto pedagógico, enquanto professora, né? É porque a gente proporciona para o aluno esse contato com procedimentos e processos que não são de litigiosidade. Que não são de você buscar, eu vou processar, eu vou julgar, eu quero ferrar com essa pessoa que fez isso pra mim, tudo. Então, às vezes tem essa ideia, né? Tem gente, por que você vai fazer direito? Porque eu gosto de brigar. Então, eu vou fazer direito, porque eu gosto de brigar, eu gosto de problema, eu gosto de confusão. E, às vezes, o direito está mudando muito. Não é mais só isso, né? Hoje, a conciliação, por exemplo, já é parte indispensável do processo civil. Dentro do novo Código Civil, a conciliação ganhou um gás, que antes não tinha. Então, hoje, nós aqui no Centro de Conciliação, por exemplo, funcionamos como uma unidade do judiciário. Então, nós fazemos parte também do judiciário. E o nosso aluno, podendo ter contato com essas formas consensuais de conflito, quando ele chega na fase do estágio supervisionado, em que ele vai ver processo civil, processo penal, processo tributário, o aluno já vai estar com a mente pensando um pouco mais fora da caixinha da litigiosidade e pensando mais em alternativas de consensualidade para resolver os conflitos. Nós tivemos experiência aqui, eu falo isso porque nós tivemos uma experiência com o Centro de Conciliação, nós já estamos aqui mais ou menos funcionando do final de 2013 para cá, e o Centro de Conciliação a gente conseguiu, na experiência com os alunos, gente verificar que o aluno que ele, no 4º período, entrava no curso de formação de conciliadores e ele iniciava no Centro de Conciliação, quando ele chegava no 7º período para o estágio supervisionado, que ele ia lá fazer um atendimento a um assistido, que tinha algum problema, esse aluno que participou da formação, ele olhava para o caso e ele já buscava saber se ali cabia conciliação.
será que aqui cabe conciliação? Ele chegava, professor, olha, eu estou com um caso ali que eu acho que cabe conciliação. Vamos levar para o centro de conciliação? Então, o aluno já não... Se fosse talvez um outro aluno que não tivesse passado por essa formação, o aluno ia dizer, vamos resolver seu problema aqui. Vamos botar um processo aqui judicial, vamos resolver, vai para frente. Então, assim, querendo ou não, isso muda o pensar sobre as formas de resolução de conflito. Porque não existe só o caminho da litigiosidade. Hoje em dia, nós estamos buscando mais o caminho da consensualidade, porque é uma forma bem mais adequada e bem mais satisfatória de resolução de conflitos. Essa forma que você falou de conciliar, então, no caso, ela é mais rápida. É mais rápida, né? É mais rápida, as pessoas saem mais satisfeitas, porque o conciliador, o mediador, ele vai estar ali apenas sendo um terceiro facilitador da resolução do conflito. Ele não vai ser o juiz que vai decidir, não. É as partes que decidem como que elas querem solucionar o seu conflito. Então, querendo ou não, isso empodera a parte, né? Isso empodera as partes envolvidas no conflito, porque elas estão vendo que elas é que estão resolvendo o problema delas. E não é outra pessoa que está resolvendo. E isso tem reflexos aí na resolução de conflitos. Certo. No caso, as pessoas são agentes altamente ativos no processo, né? Exatamente, são protagonistas. Protagonistas. Professora, além do Centro de Práticas Restaurativas, né, que vai ser incluído agora aliás, já está sendo incluído, né, dentro do Núcleo de Práticas Jurídicas do Unifacema, quais são os outros serviços que o Núcleo de Práticas Jurídicas do Unifacema oferece para a comunidade caxiense? A gente tem um centro de conciliação, segundo o Sejusc, que funciona aqui, né, no Unifacema, e temos o Núcleo de Prática Jurídica, que nós temos a assistência jurídica, né, gratuita para as pessoas que estão ali como necessitadas, não têm condições de ter um advogado particular. E agora nós vamos ter um núcleo de justiça restaurativa e um núcleo de apoio às vítimas também. Então, esse núcleo de apoio às vítimas também é uma novidade que vai chegar no Unifacema e que, na verdade, ele trabalha numa faceta mais multidisciplinar. Ele envolve o apoio à vítima, não só o apoio quanto à questão jurídica, mas apoio psicológico, apoio assistencial. Então, já é uma visão diferente de tratamento das vítimas ali, de possíveis crimes, né, e de alguns conflitos que são mais pesados, podemos assim dizer. Professora, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso podcast. Eu agradeço. E com certeza a gente ainda vai conversar mais outras vezes sobre outros projetos do curso de Direito. Conversar sou eu. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Um agradecimento especial à professora Patrícia. Obrigada. E a gente se vê na próxima. Até a próxima. Tchau.